Quem sentar por último é a mulher do padre. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quem vai ser o último a sentar? Ser o último a sentar é o Léo. Léo casou com a freira. Não pode fazer mais nada daquilo. Tá, acabou. Game over. Né? Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui na C3 Curitiba. Bem-vindos à conferência C3 Brasil. C3 Brasil, you know? Brasil, yeah, Brasil. Ontem o pessoal do Rio de Janeiro saiu aqui a pé, todo mundo com o celular na mão assim, falando, não sei o que e tal. Aí a Cris fala assim para mim: Ronald, avisa eles que não é para ficar andando por aí com o celular na mão. Eu falei: Cris, eles são do Rio. Vou falar o quê? É capaz de um deles pegar e me dar um tiro, né? Cala a boca aí, né? Brincadeira. Gente, nós vamos participar de um momento muito importante, né? Que a gente tem aqui para C3 Brasil, aonde nós queremos reconhecer o chamado de um casal muito precioso, né? Para nós, muito precioso para mim, né? Que estou há anos, né? Buscando me livrar de uma igreja, não, buscando ter uma igreja forte, com uma liderança forte, saudável, né? E Deus destacou o casal. Mas eu gostaria primeiro de ler aqui, daí o Newton vai me ajudar aqui rapidamente. Mas eu quero fazer as coisas tudo pautado na palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus diz aqui no Salmo 133 o seguinte: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Mas o foco para esse casal é como um óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Eliezer, até a gola das suas vestes. Então hoje nós vamos praticar essa palavra, né? Nós vamos ungir. Passa para mim, por favor. Nós vamos derramar o óleo. Na verdade, isso aqui, na verdade, faltou recurso, né? A gente pegou o óleo do pastel ontem, tá? Então vamos, brincadeira, né? Brincadeira. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de óleo. Carla, Eliezer, nós queremos honrar a vida de vocês, né? Mas antes da gente passar para essa parte, ó, brincadeirinha, né? Óleo novo, né? Nós queremos que vocês assistam um pequeno vídeo, né, que a gente montou para vocês, né? Esta é a sua vida, né? Vai aparecer a vovó de não sei aonde, que ele nunca conheceu, né? Ô, louco, meu. Começa de novo. Tudo bem, Carla? Eu vim aqui prestigiar um pouquinho vocês, dizer o quanto estou orgulhosa, feliz e pedir a Deus a vida de vocês, muitas bênçãos, muita garra, força, fé, muita coragem, muito discernimento, sabedoria. Que Deus derrame sobre a vida de vocês muita unção e cremos que já temos um propósito
Sério? Amém. E hoje de manhã quase entreguei, hein? Eu perguntei pro Eliezer: Eliezer, é Eliezer ou Eliezer? Aí eu olhei para Cristo. Todo mundo fala Eliezer, só os pais dele falam Eliezer. Quase entreguei a surpresa, né? Quase entreguei. A gente ficou se chutando embaixo da mesa. Cala a boca, não fala nada. Mas deixa eu ler para vocês um pequeno texto. Esta afirmação é digna de confiança. E isso é para todos nós. Todos nós precisamos confiar nisso que nós estamos fazendo. Não pode haver sombra de dúvida no nosso coração desse momento. E ele fala: se alguém deseja ser bispo ou líder da igreja, deseja uma nobre função. E eu me lembro de procurar tocar no assunto com Eliezer, que eu comecei a chamar de Eliseu, né? Para mim acho que devia ser Eliseu, mas tá bom, vai, Eliezer. E aí eu conversei com ele e falei assim: Eliezer, né, eu tenho a impressão de que o chamado para essa igreja está sobre os ombros de vocês. Eu vejo a Carla com uma paixão enorme pelas crianças, pelo ministério, né? Eu estava junto com o Ricardo nesse momento, né? E falei: e o que você sente, Eliezer? O que você sente dessa direção, desse momento? Ele: olha, faz todo sentido, né? E aí, para encurtar a história, pouco tempo depois, o Eliezer me chama: Ronald, eu recebi um convite para eu ser promovido dentro da empresa, e eu me mudaria para Chapecó. Falei: Deus, você está de brincadeira, né? Aí ele falou o seguinte: só que eu vou ter que provar a Deus nisso. Se Deus fechar a porta, nós vamos liderar essa igreja. E eles estão aqui, né? Deus fechou a porta, né? Ainda bem que ele não prosperou no trabalho. Isso aí, se deu mal, não sei o que, né? Mas eu tenho certeza que Deus vai prosperar vocês de uma maneira diferente, de uma maneira criativa, que a gente já conversou, e também vai fazer prosperar muito o ministério da C3BC, né? Temos um povo lindo. Cadê o pessoal da C3BC aqui? Meu Deus, que exagero de gente, né? Uma igreja tão pequena, veio todo mundo. Quem está cuidando do templo lá? E eu gostaria que vocês percebessem
a importância disso para Deus. Ele estabelece critérios. Tem diferença de comportamento. Nós precisamos ter o seguinte, como líderes de igreja, tá? Fábio, presta atenção, tá? Se arrependa. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, né? Aqueles caras que começam a dar indireta, né? Moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, tá? Não é que não pode tomar vinho, não pode ser apegado ao vinho, nem violento. Parou de bater na Carla já? Mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Isso para mim foi mais um sinal, né? Mais um sinal. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, ele deve governar sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Certas promoções na vida de algumas pessoas se tornam a maior cilada que ela pode, é pegar o melhor vendedor e botar de gerente. Já viu isso, né? Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Tudo isso, Carla e Eliezer, nós vemos em vocês. Toda a igreja em BC vê isso em vocês. E nós, na sequência, nós percebemos que pareceu bem a nós e ao Espírito Santo chamar vocês para essa função, chamar vocês para liderar e ser os pastores da C3BC, como está escrito. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, Manaém, que fora criado com Herodes, Saulo e outros. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então, assim, pareceu bem a nós, algo que o Espírito Santo já começou a mexer dentro de vocês. Vocês já sentiam uma atração pela igreja, e quando veio a oportunidade, vocês perceberam: nós vamos agarrar, nós vamos pegar isso. E o que eu falei para vocês dois foi o seguinte: eu não busco pessoas profundamente conhecedoras da palavra de Deus, grandes teólogos, vice-deus. Eu preciso de pessoas que amem a Deus, que é o primeiro mandamento, de todo o coração. E eu vejo isso em vocês, e nós vemos isso em vocês. E o segundo mandamento, que é similar a esse, é amar o próximo como a vocês mesmos. E eu vejo isso em vocês, e nós vemos isso em vocês. Então nós queremos ungir vocês. Vem aqui na frente. Cris. Estenda suas mãos, né, em direção a esse casal maravilhoso. Na autoridade que Deus derramou sobre nós, nós vamos ungir vocês ao ministério. E profetizamos sobre vocês o poder do Senhor, o poder que vem do alto. Nenhuma dificuldade vai ser maior que o poder que Deus coloca dentro de vocês. E Ele vai intensificar isso na vida de vocês. E nós declaramos que vocês vão ser íntimos de Deus. Carla, a palavra de Deus vai se revelar a você de uma maneira absurda. Você vai ouvir o Espírito Santo falando através das crianças que você já tem visto. A revelação do alto será de uma maneira pura, simples, direta, poderosa, capaz de transformar o coração mais duro que você encontrar. Você vai ser uma restauradora de almas, uma restauradora de relacionamentos. Nós declaramos sobre você o poder do alto. Assim como o Espírito Santo veio sobre Maria para gerar um filho, o Espírito Santo vem sobre você para você gerar filhos e filhas no Espírito. O Espírito Santo chamou você, e isso queima dentro do teu coração, e é por isso que você disse sim, porque Deus faz tanto o querer quanto o efetuar. Por isso nós queremos ungir você ao ministério,
a ser líder desta igreja em Balneário Camboriú. Nós entregamos as chaves da cidade nas suas mãos. Nós entregamos os corações que Deus tem separado para você, para que pessoas sejam saradas, curadas, salvas e resgatadas das mãos do diabo. Você será uma bomba atômica nas mãos de Deus, e declaramos sobre você a vitória, e a expressão que diz que você é mais que vencedora, vai ser patente, vai ser clara, e todas as pessoas vão saber que existe uma mulher de Deus, para quem eu posso pedir ajuda. Que você seja esse porto seguro, nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, da mesma forma, nós queremos apresentar a vida do Eliezer. Pai, nós ungimos ele como sacerdote dessa casa, como um homem poderoso, como um homem cheio de discernimento, aonde você vai perceber as pessoas que estão manipulando a própria manifestação espiritual ou demoníaca. Você vai perceber quando é carne, e você vai perceber quando é o Espírito Santo, e você vai perceber quando é Satanás, com as suas astúcias, ciladas e armadilhas e manipulações. Libero sobre você o poder do alto, que vai fazer com que essa igreja seja uma rocha, uma igreja inabalável. Declaro sobre você uma família estável, uma família apaixonada pelo Senhor, seguindo o teu exemplo diariamente. Apaixone-se cada vez mais pela palavra, seja cada vez mais eloquente na sua ministração da palavra, que você seja aquele que é capaz de despedaçar o jugo com a unção que está sobre a sua vida. Satanás não vai resistir você, você resistirá a ele e ele fugirá de você. Aonde você pisar, ele vai saber que ele está encrencado e você já tem a vitória. Eu declaro sobre a sua vida um homem vencedor, conquistador, aquele que conquista como nas épocas onde trazíamos colonizadores. Você vai dominar territórios, você será enviado a outros territórios, e você vai levar a palavra do Senhor, e a graça do Senhor vai te acompanhar. Eu amplio desde já a sua influência, não apenas na sua casa, mas não apenas nessa cidade de Balneário, mas no estado e no Brasil. Declaro sobre você essa autoridade. Deus te chamou e você disse sim, e agora a igreja diz sim. Espírito Santo, nós clamamos a Ti para que o Senhor desça sobre ele cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor? Amém. Maravilhoso. Vamos tirar uma fotinha. Pronto, chega de atenção, pode sentar. Deixa eu chamar aqui na frente, Cris. Aqui ó. Volta aqui, volta. Ó. Papel higiênico. Ô Cristiane, a gente esqueceu disso. É para ter mais uma sessão de foto. Isso aí, pronto, agora vocês podem descer de novo, né? Falha nossa, né? Quem que é o primeiro que eu vou chamar, Cris? Quem é o primeiro? É o Sidney e a Raquel. Quem de vocês... Não. Isso. Agora sim, ó. Sem o pessoal do ABC, vamos fazer a nossa salva de palmas. Sem o pessoal do ABC, vamos ver se a gente consegue ganhar deles. Vai. Ó, ganhando. Mas é legal. Sidão e Raquel. A Raquel tem o medo, o Sidão não. Ó, viu? Ela já bate, cara. Mas enfim, é um casal maravilhoso. E é a primeira vez que alguém na vida me chamou de velho
E eu me senti bem, foi quando a Olivia, a filhinha deles, me viu na casa deles, me hospedaram lá. Aí eu acordo de manhã, vou lá tomar um café. Aí a Olivia, 2 aninhos ela tinha? Um e pouquinho. Ela olhou assim para mim e falou assim: vovô? E ele gostou. Bom dia, pessoal, tudo bem? É uma alegria cada conferência C3 e ver o que Deus tem feito no nosso movimento, cada dia avançando mais. E feliz pelo Eliezer e pela Carla, por esse momento tão especial, pela C3 Balneário, que momento incrível. Eu declaro crescimento e avanço sobre a vida de vocês. E para quem não me conhece, eu sou o Sidney, pastor da C3 São Bernardo, desse pessoal quietinho, comportado, lá da Zona Leste. Corintianos. Não. E essa daqui é minha esposa, Raquel. Sim. E a gente tem uma pequena, a gente tem uma foto. Tem aí? Aí, ó, nosso pequeno milagre, que é a Olivia. A netinha do Ronald. Que a gente ficou 9 anos orando, clamando, e ela é realmente um milagre para nós. E puxou a mãe, gosta de viajar. Vamos viajar, Gosta, papai? Não, filha. Bem, vamos começar, porque a gente tem 15 minutos. A gente agora vai ter um 4x15, então você vai ouvir 4 casais de pastores falando com você sobre o tema dessa conferência, né? Então esteja atento àquilo que o Senhor quer falar para você. São 4 assuntos provavelmente diferentes, mas o Espírito Santo é o mesmo. Então guarda essas palavras no seu coração. É muito especial quando a gente se reúne aqui como C3 Brasil, porque nós estamos aqui em unidade, sendo capacitados por Deus para nós impactarmos a nossa nação. A nossa nação precisa da nossa ação, né? Você precisa sair daqui carregado e gerar mudança onde você está. Você gerando mudança lá no seu ambiente, eu gerando no meu ambiente. Cada um fazendo isso, a gente vai ver a nossa nação sendo alcançada para Jesus. Amém? Então, eu quero ler com vocês lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Ontem o pastor Fred já leu essa passagem, a gente vai ler novamente. Vai passar aqui, não vai dar tempo de você abrir sua Bíblia, porque é muito pouco tempo, então já vou começar a ler. Está escrito assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então a gente está falando aqui sobre a rocha, nós estamos nesse tema falando sobre nós estarmos firmados na rocha para que nós não sejamos abalados. E nessa parábola, Jesus ele nos alerta sobre o lugar ao qual nós devemos construir a nossa casa, né? Ou construir a nossa vida, onde nós precisamos estar alicerçados. E a mensagem que nós vamos dar, o tema da nossa pequena mensagem é: não deixe a sua casa cair. Não deixe a sua casa cair. Tinha até uma música antiga para os mais velhos. Vai cair, vai cair. Quem lembra dessa música? Ah, não. Vocês gostavam de hip hop? Era Não. de quem? Era do Templo Som. Templo Som. Entreguei a minha idade. E como seria na prática esse construir uma casa na rocha, né? Como nós podemos edificar as nossas vidas na rocha? Na prática, como isso funciona? Então eu quero que você leia comigo lá no versículo 24. Olha o que Jesus fala: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando Jesus está falando aqui sobre a palavra, ele está falando sobre a expressão dos pensamentos do Pai através do Espírito Santo, que nós conseguimos encontrar isso aonde? Na Bíblia, na palavra de Deus. Então a gente vê que a Bíblia, a palavra, ela é a vontade de Deus sendo revelada a nós. Então, se você deseja conhecer a Deus, se você deseja
praticar a vontade de Deus, você precisa conhecer e colocar em prática o que está na palavra. Amém? E Deus deseja que nós conheçamos a sua vontade, mas não só conheçamos, mas que pratiquemos a sua vontade. E para isso nós precisamos nos aprofundar na palavra. Você precisa ser profundo na palavra. Quanto mais você se achega a Jesus, você precisa conhecer mais sobre a vontade dele. Eu sei que a gente parece ser jovem, né? A gente tem cara de 20 e poucos anos, mas já deixamos os 20 e poucos anos há algum tempo, nós temos algumas décadas, mas nós, por sermos já um pouco mais velhos, a gente sabe o que é viver num mundo sem internet e com internet. Acho que a maioria aqui já viveu sem internet e com internet. E eu não sei se você se choca, mas a mudança que a internet trouxe na vida das pessoas, ela é absurda, é muito impactante, né? A gente vivia sem celular, a gente vivia sem WhatsApp, a gente vivia sem Instagram, a gente vivia sem TikTok, a gente vivia sem NPC. NPC? Tô certo aí, os jovenzinhos. A maioria nem sabe o que é, você não está perdendo nada. Mas você sabia que tem gente ficando milionário só na frente de uma câmera, comendo milho, fazendo coraçãozinho, o que mais? Os jovens me apresentaram isso há 2 semanas atrás. Eu me senti uma idosa, que não é possível que alguém faça dinheiro dessa forma. Mas de onde vem esse dinheiro? Como? Pois é, então a gente sabe o que é viver nesse tempo e fora desse tempo. E as coisas, elas estão mudando muito rapidamente. Tudo muda muito rápido. E eu acho que só essa geração que viveu sem internet e com internet sabe, na verdade, consegue contemplar o quanto as coisas mudaram muito, de uma forma muito rápida, de uma forma relâmpago. Só que existe uma coisa que não muda. Existe algo que não muda, que mesmo que passe os tempos, mesmo que as gerações mudem, essa coisa não muda, que é a palavra de Deus. A vontade de Deus, a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma. A palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo para que ela fosse capaz de atravessar todos os tempos, todas as gerações e permanecer imutável. A palavra de Deus, ela continua imutável. Olha o que está escrito lá em Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Ela está viva. Ela foi escrita há milhares de anos atrás, mas ela continua viva e eficaz. Não importa a geração que nós estejamos, não importa o tempo que nós estejamos, ela continua viva e eficaz. E nós precisamos nos aprofundar nela. Sabe por que nós precisamos aprofundar nela? Porque, como eu falei, a internet veio para trazer muitas mudanças, e uma das mudanças que ela trouxe é que hoje a gente tem mestres em diversas coisas, em diversos assuntos, sem ao menos ter estudado sobre esses diversos assuntos. Você provavelmente está vendo lá no seu Instagram, nas suas redes sociais, muitos mestres de geopolítica hoje, não está? Com tudo que está acontecendo em Israel, está cheio de mestres de geopolítica. Está cheio de mestres sobre o islamismo, sobre Hamas, né? Está cheio de mestres, pessoas que não estudaram sobre, pessoas que não sabem qual é a intenção por trás, qual é a história, mas elas sabem expor sua opinião na internet. Elas ouvem de alguém que elas admiram, que existe algo ali que elas acham legal, elas ouvem aquilo, elas tomam para si, elas replicam aquilo. E na igreja não está diferente. A gente vê muitas pessoas ouvindo frases de efeito, frases que são legais para o Instagram, mas não transformam a vida de ninguém. E aí sai replicando isso. Pessoas que têm um evangelho raso, porque só ouve de alguém, mas não se aprofunda na palavra. Então, se você quer que a sua casa seja inabalável, você precisa se aprofundar na palavra. Você precisa conhecer qual é a vontade de Deus. E você precisa estar firme nessa vontade de Deus. Porque os tempos que nós estamos vivendo, eles são tempos difíceis. E eu vou te dizer, a perseguição que nós temos visto, ela só vai aumentar. Mas se você estiver firme na verdade de Deus, você não vai ser abalado.
A sua verdade, a sua convicção em Deus, nas verdades de Deus, não vão ser abaladas se você conhecer profundamente esse Deus. Amém? E olha o que Jó fala lá no versículo 45, no versículo 5 do capítulo 42. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Então, deixe de só ouvir sobre Jesus. Veja Jesus no seu tempo a sós com Ele. Se aprofunde nessa verdade. Cuidado para a sua casa não cair. Então, construa a sua casa na palavra. Amém? E haja em cima disso, né? Coloque em prática aquilo que você tem aprendido, porque a sua estrutura de evangelho, ela vai ser muito fraca se tudo que você souber do evangelho você ouvir de outros, né? É muito bom estarmos aqui numa conferência, nós sentimos a presença de Deus, mas as suas maiores experiências, elas não podem ser de uma conferência. As suas maiores experiências, elas precisam ser na sua casa, no seu quarto, no seu tempo a sós com Deus. Amém? Então, ame a palavra de Deus. É isso aí. A minha parte da mensagem é concordar com tudo que ela disse e estar do lado dela. Brincadeira. Gente, eu quero compartilhar com vocês 3 atributos que a gente encontra na palavra de Deus que vai nos instigar a cada vez mais amar a palavra. Isso é muito importante para os dias atuais, porque nós temos, como a pastora Raquel disse, a gente tem mestre para tudo hoje na internet. Mas o que de fato que nós precisamos ser uma voz sobre as nossas vidas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus constantemente falando com a gente. Então, o primeiro atributo que eu quero compartilhar com vocês, que ela é autoridade sobre nós. A palavra de Deus é autoridade sobre nós. E a gente está num mundo que tudo é relativo. Tudo é relativo, a verdade é relativa, né? E cada vez mais a relação com as pessoas, com Deus, é algo relativo. Eu quero algumas coisas da palavra de Deus e outras eu descarto, mas a palavra de Deus, ela precisa ser autoridade sobre as nossas vidas. Olha só o que está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 15 ao 17. Paulo escrevendo para Timóteo, diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. E toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a palavra de Deus é autoridade sobre as nossas vidas. A palavra de Deus, debaixo dessa autoridade, ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige e ela nos instrui. Não existe maior autoridade que nós devemos ter sobre as nossas vidas do que a palavra de Deus. Aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito, nós devemos submeter as nossas vidas a essa verdade. Não há ideias que tentam nos guiar, nos direcionar, né? No mundo que a gente vive, que tem tanta informação, mas nunca na história do mundo se encontrou tantas pessoas perdidas, né, no meio do caminho. Então a palavra de Deus precisa ser um norte para as nossas vidas. Nós devemos nos guiar debaixo dessa autoridade. O segundo atributo que nós encontramos na palavra de Deus é que ela é clara. Por mais que talvez possa ser que em algum momento da tua vida essa foi a realidade. Eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Eu não entendo, eu não consigo compreender o que está escrito ali. Mas assim como qualquer assunto que você não tem profundidade no início, é difícil. Mas na medida que você vai meditando, na medida que você vai se aprofundando sobre ela, a verdade de Deus salta aos nossos olhos. Na medida que você vai se aplicando à realidade da palavra de Deus, lembre-se, a palavra de Deus é o manual do cristão, é o manual de vida para as nossas vidas. E quando a gente fala sobre a clareza da palavra de Deus, o homem natural não consegue compreender ela. Por isso que muitas vezes ele fala: eu não consigo compreender essas verdades. Mas se lembre, nós temos o Espírito Santo sobre as nossas vidas, e através do Espírito Santo, as verdades de Deus são reveladas ao nosso coração. Olha só o que está escrito lá em Provérbios capítulo 25, versículo 2, diz assim: a glória de Deus é ocultar certas coisas,
e tentá-la descobri-las é a glória dos reis. Quando a palavra de Deus aqui fala sobre glória, ele está falando o significado dessa glória é honra. Então Deus traz a revelação da sua verdade, da sua palavra, e Deus esconde para que a gente consiga descobrir essas verdades, essas profundidades em Deus. Então o nosso desafio é buscar essas verdades de Deus, e isso não é algo que você consegue da noite por dia. Isso demanda tempo, isso demanda dedicação, isso demanda relacionamento. E o terceiro atributo que nós encontramos na palavra de Deus é que ela é necessária. A palavra de Deus, ela é necessária. Somente através do conhecimento da palavra que nós conseguimos compreender o significado do sacrifício de Cristo, entender o que o sacrifício de Jesus nos garante. E ela é necessária porque ela é que nos sustenta. A palavra de Deus, ela nos sustenta a nossa vida espiritual. Olha só o que está escrito lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, que diz assim, Jesus nos falando: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim como o alimento é importante para a nossa vida física, a palavra de Deus é importante para a nossa vida espiritual. Nós não podemos negligenciar. Nós não podemos negligenciar a palavra de Deus. Nós devemos nos alimentar da palavra de Deus diariamente. Precisamos meditar nela diariamente. Não como um compromisso de poder somente falar para alguém, mas que a verdade de Deus venha resplandecer sobre o seu coração. A verdade de Deus vai te sustentar. A verdade de Deus vai guardar o teu coração. A verdade de Deus vai fazer que Deus revele a sua vontade sobre a sua vida. E nós precisamos meditar nela para cumprir a vontade de Deus. Cumprir e viver de fato a demonstração do amor de Jesus. E a palavra de Deus, assim como a gente leu, que nós não devemos somente ser ouvintes da palavra, mas praticantes. Você precisa ouvir e colocar em prática. Você precisa meditar e colocar em prática. E por que isso se faz importante? Porque essa palavra vai te proteger no dia mau. Essa palavra, ela vai te ajudar nos dias de luta, nos dias de guerra. Esta palavra fará com que você tenha força no dia da dor. Essa palavra vai fazer com que você se torne uma pessoa inabalável. Amém? É isso. Vou chamar agora os nossos dois pastores do Rio de Janeiro. Fala comigo. Deu bom. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz. C3 Brasil, amém? Deus é muito bom. Bom, vocês já me conheceram um pouquinho. Pastor Emerson, C3 Campo Grande. Sou carioca, tricolor, finalista da Libertadores. Não vou nem falar do Curitiba. Quem é Atlético Paranaense aqui tá de bem, né? Curitiba, mas eu gosto de vocês. Fica tranquilo. Cadê a galera? C3 Campo Grande aí. Amo vocês. Irmãos, nós já estamos desde abril fazendo almoços para que a gente pudesse estar aqui. Porque a gente entende que estar aqui nesse ambiente é sentir o transformar de Deus sobre as nossas vidas. E eu creio que Deus já está transformando pessoas aqui desse lugar. E nós somos muito gratos porque em 2021 nós estávamos na conferência em Santos. E aí estávamos aqui no banco, vendo, recebendo de Deus. Aí em 2022 nós tomamos posse, nós fomos ordenados. E hoje nós estamos aqui, né? Sabe o que isso significa, meu querido e minha querida? Que o próximo pode ser você.
Até porque existe uma promessa sobre a C3 aqui no Brasil. E ela será cumprida em nome de Jesus através da sua vida. E através da sua disponibilidade para que Deus cumpra os propósitos dele sobre a tua vida. Bom, pastora. Aleluia. Cadê o Canela aqui? Pode fazer um fundinho pra gente aqui? 15 minutos. Tranquilo, tranquilo. Cadê o violão aqui? Só fazer um fundinho aqui, santo aqui. Aleluia. Vamos tentar? Realmente. Obrigada. Realmente estar aqui é o cumprimento de muitas promessas. É uma obediência total, assim. Muitos questionamentos passamos. Quem esteve na conferência passada viu a nossa consagração pastoral. E durante esse ano, a gente viu muita coisa acontecer. Muita coisa, muita palavra que foi liberada sobre a nossa vida na conferência passada que pudemos viver. E graças a Deus estamos escolhendo como casal e como igreja. E estar aqui, principalmente para mim, é vencer muitas coisas. É realmente escolher obedecer aquilo que Cristo falou comigo no secreto. Aquilo que Cristo tem me direcionado a fazer. E é isso. Vamos iniciar. A primeira coisa que a gente precisa entender é que estar fundamentado na rocha não tem nada a ver com essa religiosidade. Algumas é o cumprimento minucioso de doutrinas, mas está totalmente atrelado a uma vida abundante entregue a Jesus. E essa, não ficou bonita a toalha, tirou aqui, trouxe um papelzinho, muito obrigada. Porque se nós não vivermos e nós não escolhermos viver essa vida abundante em Deus, se nós não deixarmos Ele ser o centro da nossa vida, se nós não escolhermos aquilo que Ele reservou para nós, primeiramente não entendemos o que é o Evangelho em si, e segundo, sinto muito dizer, mas nós não estaremos fundamentados na rocha. A gente vai estar naquele solo arenoso, apesar de parecer que estamos um pouco mais fundamentados, mas na essência não temos nada. E aí, às vezes, muitas das vezes, aquilo que parece ser, não é mesmo. Entenda que o desejo de Cristo, Ele nunca mudou. Ele sempre quis que estivéssemos firmados nele. Pois assim, como os pastores já disseram, nós não seríamos abalados. Amém? E é isso que queremos, ter essa vida abundante. Mas para isso acontecer, para desfrutarmos dessas promessas, dessas palavras, é preciso obedecer. É preciso obedecer à voz de Cristo em qualquer circunstância. Por isso que eu comecei dizendo que esse ano pra gente foi um ano de extrema obediência. Extrema obediência, em qualquer circunstância mesmo. A gente já estava assim a ponto de rasgar a roupa do corpo, mas falou: Pai, eu escolhi obedecer, eu escolhi seguir o teu caminho, eu escolhi cumprir o meu propósito aqui na terra. Senhor, tá doendo, tá difícil, mas eu vou fazer. Por isso eu te convido a ler comigo Marcos 10, versículo 17. E aí nós vamos ler sobre o moço rico, que também foi convidado a obedecer. Leamos comigo. Quando Jesus estava saindo de viagem, o homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém.
Você conhece os mandamentos, assim como nós também conhecemos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros. E aí, para fechar o combo, o que o Senhor fala? Respeite o seu pai e a sua mãe. Quando Jesus disse isso na Bíblia, como muitas das vezes nós fazemos também, quando o Senhor vem nos confrontar, Ele já veio prontamente incisivo. Ele falou: mestre, desde criança eu tenho obedecido todos os teus mandamentos. Esse jovem, ele tinha certeza que ele estava fazendo tudo o que era necessário para alcançar a vida eterna. Mas Jesus, conhecendo o seu coração, já entrou naquele ponto que era um pouquinho mais desconfortável. E aí o versículo 21, ele vai concluir para a gente. Jesus olhou para ele com amor e disse, com esse mesmo amor que ele nos olha quando estamos no secreto nos quebrantando com ele, ele fala: ei, falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois, venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara. E porque era muito rico, foi embora triste. Eu não sei vocês, mas eu não consigo pensar em nenhuma outra história, em nenhuma outra pessoa que tenha estado na presença do Senhor, teve essa oportunidade e ainda saiu triste, porque o seu coração estava pegado a outras coisas. E a gente tem passado por isso também, e a gente tem falado com o Senhor: mas Senhor, eu tenho já feito tantas coisas, eu abri mão de tantas coisas, eu já deixei tantas coisas para trás, e o Senhor está me pedindo logo isso? Óbvio que ele ficou triste, ele era rico. Pensar em vender todas as riquezas, tudo que ele tinha conquistado durante a vida ou ganho como herança, não me importa, mas agora estava sobre posse dele, ele precisava abrir tudo. Mas é isso, esse jovem, ele aparentava estar firmado na rocha. Ele achava que estava, por quê? Porque ele cumpria os mandamentos. Ele, como o Senhor disse, ele chega incisivo, e é aquilo, quando você vai brigar com o filho, ele tá na razão dele, ele já começa: não, mas eu não fiz, não, é injusto você me bater. E foi isso que esse jovem começou a falar com o Senhor: não, calma aí, eu tô fazendo tudo, é injusto que você me peça mais essa coisa? Eu já estou te oferecendo tudo aqui, o que eu tenho. Mas o Senhor, Ele conhecia o coração, assim como Ele conhece o teu também. E você pode estar apegado em algumas coisas que o Senhor está falando: ei, se entrega por completo a mim. Viva por completo a experiência que eu estou entregando aqui na sua mão. Viva por completo aquilo que eu tenho reservado para ti. Mas você está apegado a coisinhas muito pequenas, que só está te prendendo a essa terra. O nosso foco não é aqui, o nosso foco é a glória. O nosso foco é viver a vida eterna com Cristo. E é aí que precisamos estar enraizados. Para a gente entender um pouquinho que talvez passasse isso na cabeça do jovem, eu gosto de fazer lá na igreja, botar todo mundo para imaginar, né? E aí começa a imaginar uma areia que ela já pegou chuva, sol. Ela já não tem mais aquela consistência esfarelada da areia, né? Ela já está um pouquinho mais consistente, parecendo uma pedra. Ela parece. Você olha, se você der uma topada no seu dedinho, vai doer, porque ela está parecendo resistente. Ela tem a consistência de uma rocha, mas se vier a tempestade durante a noite, todos os trovões e raios e um monte de intempéries, quando você acordar, aquela rocha vai ser só um rastro de areia. E talvez pode ter sido essa rocha que o jovem rico achou que ele estava firmado. Na verdade, não. Ele achou que ele estava firmado numa rocha realmente. Uma rocha, um granito, um quartzo, uma coisa bem consistente, que é a rocha de Cristo. Mas na verdade ele estava nessa areia, meio empedrada. E aí quando ele recebeu um confronto, que foi essa tempestade que veio durante a madrugada,
ele era só um rastrinho de areia. Ele não tinha consistência nenhuma. E aí a gente atrela isso à mensagem anterior. A consistência vai vir pela intimidade com Deus, pelo que você estuda na palavra e a pratica. Às vezes você está que nem ele. Eu participo do Connect, eu venho no culto, eu estou aqui exercendo o ministério ao qual o Senhor me entregou, mas eu sei que no seu íntimo, você sabe que está faltando uma coisinha aí. Você sabe que o Senhor já te pediu no íntimo, falando assim: ei, sabe, tudo isso que você tem feito para mim é super louvável, é extraordinário. Muito obrigado por ter entregue isso a mim. Mas e aquilo lá que eu te pedi? Aquilo lá que você precisa renunciar? Aquilo lá que você precisa abrir mão? Cadê? Cadê? A palavra do Senhor vai dizer que quando o jovem rico ele foi confrontado, ele simplesmente não pensou duas vezes, ele deu as costas para o Cristo e foi embora. O Cristo ao qual ele, segundo ele adorou a vida inteira. Ele deu as costas para o Cristo e foi embora porque ele falou: não, isso aí eu não quero. A vontade de abrir mão daquilo tudo para viver a vida eterna dele era pouca. Mas eu espero que a minha e a sua seja muita, amém? A nossa vai ser muita, vai ser transbordante, porque nós queremos desfrutar da vida eterna. Deixa eu te falar, todas as coisas que você tem feito não basta para herdar a vida eterna, e muito menos está te firmando na rocha. Jesus está te confrontando nessa manhã, durante as 4 pregações que teremos, assim como confrontou aquele jovem. Estás fazendo tudo isso, mas e aquilo que eu te pedi? Você vai renunciar ou você vai embora? Aleluia. Continuando essa mensagem, se você está aqui me escutando nessa manhã, está firmado na rocha, é realmente obedecer ao Senhor, confiar nas mãos dEle, naquilo que Ele pode fazer. É preciso muitas das vezes tirar da sua mão e colocar na mão do mestre. Se a gente vê no milagre da multiplicação, nós vamos ver que eram 5 peixes. E 5 peixes para uma multidão, 5 pães e 2 peixes para uma multidão, realmente é algo que aos nossos olhos é impossível alimentar uma multidão. Mas 5 peixes, mais 5 pães e 2 peixes estavam na mão daquele menino. Mas quando sai da mão daquele menino e vai para a mão do mestre, é onde acontece a multiplicação, é onde acontece o milagre, é onde acontece a transformação. Porque é preciso tirar da tua mão, é preciso você abrir mão para viver aquilo que Deus tem para a tua vida. E nós vamos ver que no decorrer desse texto, nós vamos ver que Jesus então, ele olha para os discípulos que estavam em volta dele e disse assim: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntaram uns aos outros: então quem é que pode se salvar? E Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus não há nada impossível, porque para Ele tudo é possível, amém? E eu quero aqui chamar a tua atenção, porque a pergunta que não quer calar é a seguinte: o que significa para um camelo passar pelo fundo de uma agulha? Ou seja, vamos aprofundar isso aqui. O que seria uma agulha? A agulha era uma espécie de uma porta pequena dentro de um grande portal. Nós vamos ver que em cidades antigas, milenares, tinham muitos muros, e em parte desses muros existiam grandes portais. Mas dentro desses grandes portais existia uma porta pequena. E essa porta pequena era onde passavam os escravos, era onde passavam as pessoas comuns. E nesses grandes portais era onde passavam os reis, era onde passava a
as estruturas bélicas. Então, ou seja, tudo que era grandioso passava por esse portal, mas tudo aquilo que era de pequena importância, ou seja, os escravos, entre outros ali, então eles não abriam os portais, mas eles abriam essa porta pequena, e essa porta pequena é a agulha. E você talvez pensando que a agulha é a agulha que a gente usa aí, né, as meninas ou homens também, para fazer um crochê, ou então para poder tirar sangue, enfim. Não é essa agulha, talvez você já pensou que é essa agulha, não é essa agulha. Ou seja, para você compreender melhor, o que Jesus estava querendo falar é que é mais fácil para um camelo passar por essa porta pequena do que um rico entrar no reino dos céus. E a pergunta também que não quer calar é o seguinte: você acredita que um camelo possa passar por essa porta pequena? Quem aqui acha que sim? Levanta sua mão aí. Quem acha que o camelo não pode passar? Levanta a mão aí. Poucos, né? E também no sim senti a galera meio tímida. Mas é o seguinte, a resposta é sim. O camelo pode passar, mas com duas condições. A primeira, ele tem que se ajoelhar. E a segunda, ele tem que abandonar as cargas. Vou falar de novo isso aí, vocês não estão entendendo. Pode aumentar esse fundinho aí, Jesus. É que eu também sou da música, irmão. Eu gosto desse negócio aí. Não é para te emocionar, não, é que me ajuda. Para o camelo passar, é preciso que ele se ajoelhe. Pensa aí no camelo agora se ajoelhando. E camelo nunca está puro. A gente vê hoje os cavalos aí, as coisas assim. E lá no Rio de Janeiro tem bastante isso. Ainda mais lá perto da nossa casa, perto da casa da minha sogra, então. Tem um negócio lá de cavalo, só Jesus com pena, mas enfim, amém, isso é outra história. Irmãos, mas o camelo é sobre isso. Ele está sempre com cargas. Mas para ele passar para aquele fundo daquela agulha, ele precisa abandonar as cargas. Ou seja, é isso que Jesus queria mostrar para os discípulos. É preciso abandonar as velhas práticas. É preciso se esvaziar de si mesmo e se preencher de Deus. É preciso realmente nós nos enchermos dele, tirar tudo que é nosso e deixar tudo que é dele. Porque, irmãos, o jovem não entendeu isso. Sabe por quê? O texto começa falando que ele se ajoelhou. Ele cumpriu a primeira missão, ele se ajoelha, mas ele não abandona as cargas, ele não abandona as riquezas. Ou seja, para ele era até importante a vida eterna, mas ele não se sacrificou. Ele não queria abandonar, porque ele queria viver a vida eterna para ele. Na verdade, era uma vida terrena de riquezas, quando Deus está preparando coisas lindas nos céus para nós. E é isso que eu quero trazer para você. Porque, queridos, se você não se ajoelhar, ou seja, se você só se ajoelhar, não basta, porque aí você vai estar fundamentado na areia, quando Deus quer que você esteja fundamentado na rocha. E já estou encerrando. Só que, na verdade, ele queria ouvir talvez um elogio de Jesus. Ah, mas você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, como a pastora acabou de falar. Só que quando ele não consegue ouvir a resposta que ele queria, então ele vai embora. Só que isso nos mostra que eternidade para ele não era uma prioridade, porque ele já vai embora. E sabe o que isso nos mostra? Que Jesus não quer ser a nossa prioridade. Sabe por quê? Porque prioridades mudam. Ah, pastor, então o que ele quer? Ele quer ser tudo na tua vida. Ele não quer ser a sua prioridade, ele quer ser tudo na tua vida, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ei, Mateus 6,33 vai dizer: buscai a ele primeiro, o reino dele é a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ei, meu querido, não é uma, não é duas, não é três. Ei, eu não sei o propósito que ele tem para você, mas se você não abdicar, se você não parar de fazer aquilo que você quer, você não vai viver aquilo que ele tem para você. Mas em nome de Jesus eu creio que será mudado nessa manhã, porque Deus tem coisas lindas para derramar sobre a tua vida.
E quando o pastor Fred estava falando ontem aqui sobre qual foi o dia da explosão, eu lembrei disso. Qual foi o dia da minha explosão, 2013? Foi onde eu dei um não. Eu dei um não para as coisas do mundo. Eu dei um não. Eu estava no ônibus indo para um congresso. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Mas foi lá que Deus transformou a minha vida. Foi lá onde tudo transformou. Foi onde tudo mudou. Foi onde eu dei o sim para o Senhor. E aí o Senhor me lembrou de um texto, Gálatas 18, Gálatas 2, 18, que vai dizer o seguinte: porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ei, querido, abrir mão dói, mas confiar nele é melhor ainda, porque é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ei, a coisa que eu falo direto para a igreja, eu quero que você fale, teu irmão está ao teu lado. A obediência gera colheita. Você vai colher coisas lindas do Senhor. E aí quando eu comecei a viver isso, eu entendi que os que confiam no Senhor, realmente, o que é viver isso? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ei, meu querido e minha querida, que o Senhor possa ser a tua base. Que o Senhor possa ser a base de tudo da sua vida. Que Ele possa ser o fundamento na sua vida. Amém? Aleluia. Carla, Eliezer, nós queremos ouvir vocês um pouquinho. Se por acaso, quando você viu Carla e Eliezer sendo reconhecidos e chamados para o ministério, talvez algo tenha queimado no teu coração, né? Alimente isso. Deus faz tanto o querer quanto o efetuar. Amém. Obrigado, Ruth. Bom Permanece dia, aí. C3. É uma alegria enorme estar aqui, tá? Meu coração está assim transbordando. Eu imaginava que ia ser, mas só sentindo mesmo, só estando aqui, recebendo hoje essa unção. Só começar a falar, eu vou começar a chorar de novo. Então, nós queremos apresentar nossa família. Está aqui nossas filhas, a Helena e a Betina. Nós fomos escolhidos para ser os pastores da C3BC. Sabemos, como disseram nossos pastores, que é um desafio. A gente sabe que não vai ser fácil, mas nós estamos aqui prostrados e se formos escolhidos, nós vamos honrá-lo e vamos estar ali lutando dia após dia para que a palavra de Deus possa mudar muitas vidas ali, porque é uma cidade, um lugar que precisa de muita transformação. Você não ia falar só seu nome? Começou, A falar né? da Clara, Começou. por favor. Você não sabe o quanto eu orei por isso. Depois de muito tempo de oração, eu fiquei feliz que ela falou assim, tá, eu vou só me apresentar. Se você não conhece a Carla, ela é a pessoa mais tímida que eu conheço. Mais linda. Eu estou dizendo isso que é para te encorajar. Quantas vezes nós temos, ou achamos que não temos nada para entregar para Deus. Já foi dito aqui algumas vezes, eu quero que seja despertado no seu coração uma disponibilidade do Espírito Santo. Uma disponibilidade para que o seu corpo seja transformado. Fica claro aqui que você não precisa ter uma boa oratória, não que ela não tenha, mas que você precisa exatamente ter o
dom da palavra ou não ter uma vergonha para que tudo aconteça na sua vida. Esteja disponível, esteja literalmente sedento. E a minha oração é para que todos aqui saiam com uma apetite dobrada, uma apetite renovada. Eu quero fugir do óbvio, se eu puder. Eu vou falar sobre o tema da conferência. É um dia muito especial, não são todos os dias que nós somos ordenados para um ministério tão lindo. E ontem, vindo para cá, dirigindo e ouvindo ali um louvor, o Espírito Santo incomodou o meu coração num tema muito especial, que nós inclusive falaremos na próxima semana com a liderança lá de Balneário. Eu acho que, se Deus tocou no meu coração, eu quero trazer para você. A foto que nós escolhemos aqui, de Balneário Camboriú, não sei se todos conhecem a cidade, convido a conhecer. Tem uma C3 lá para você cultuar, tá? Não é só roda gigante, não é só praias lindas, tem um entretenimento muito bacana e disponível lá. Mas saiba que você tem uma C3 lá para nos ajudar e servir a Deus. Há exatamente 1 ano e 2 meses nós estávamos entrando em Balneário, num lugar recém-construído, tijolinhos à mostras, e Deus falou muito forte ao meu coração. Pessoas já estavam ali e algumas das pessoas vocês viram aqui no vídeo nos honrando, e algumas delas estão aí hoje nos honrando. Eu queria que todas elas ficassem em pé. Quem veio de Balneário aí, por favor. Permaneçam em pé, nós temos ainda uns 13 minutos juntos. Antes de nós chegarmos lá, já tinha gente fazendo. Antes de nós chegarmos lá, já tinha gente que se negou a retroceder. Antes de nós chegarmos lá, tinha gente que aceitou e resolveram fazer. Não pela C3, mas pelo reino de Deus. Hoje eu vou me expor ao erro, porque talvez e bem provavelmente eu vou errar. Mas eu gostaria de agradecer algumas pessoas publicamente, porque isso é honra. Adriano, Laís estão aí. Eu amo vocês. Primeira vez que eu pisei na C3, você estava pregando sobre Davi. E essa é uma geração de Davi. Eu honro a Deus pela vida do Kleber, da Daiane. O Kleber não está, a Daiane eu creio. Não. Tem gente que volta até hoje lá procurando o Kleber, porque ouviu a pregação dele e falou, cara, agora já era. Tá amarrado, você vai ficar aqui e é o que você tem, sou eu. Glória a Deus pela vida do Kleber. A Paula e o Léo, nós chamamos. Todo o tempo, todo o carinho que vocês nos dão lá. Vocês dão no nosso coração. O Ali e a Ju, eles tomei um café com eles hoje. Deus está vendo, tá? Ele vai retribuir. Ele vai honrar. Obrigado. De coração. Meu mano Ramon, Kaila. Eu te amo, cara. Eu disse que eu ia errar, eu disse que eu ia me expor e eu poderia errar, mas a toda C3 Curitiba, que há anos oram por isso, que há anos se dedicam a isso. Só vem aqui, vai ali com a mamãe, que há anos se dedicam por isso. A Cris e ao Ronald, vocês fazem parte de um seleto grupo de pastores, líderes, que
incentivam e nos inspiram pelo amor, por ver o amor de Deus na vida de vocês. Nós amamos vocês. A toda a igreja, todos vocês que nunca desistiram de nós, olha para essas pessoas. É um pouquinho do fruto, do talento, do esforço, de tudo que vocês depositaram em nós. São frutos, olhem para eles. Eu amo todos vocês. Podem sentar. Graças a Deus não tem aquele reloginho do demônio aqui, né, que mostra. Mas daqui a pouco o Ronald mexe. Tem? É? Então tá. Honra, um tema que Jesus nos ensina de uma forma tão pura. E eu gostaria de trazer para a sua vida, exemplificar no nosso mundo natural como nós temos honrado. Eu tinha proposto ler aqui, mas eu tenho pouco tempo. Eu quero te incentivar na sua casa, hoje, no hotel. É rápido. Você ir lá para João 13. Vou repetir se você estiver anotando. João 13. Não sei se todos conhecem. É a passagem do lava-pés. O momento em que Jesus se reúne com os seus discípulos na sua última refeição. Ele sabia que ele seria crucificado, ele sabia que ele voltaria ao Pai. E naquele momento eu estou viajando aqui, eu penso Jesus pensando, eu ainda preciso ensinar algo para esses caras. Na última refeição junto com os discípulos, ele se levanta, tira sua capa. E eu não vejo nenhuma menção na Bíblia, nenhuma. Se tiver algum teólogo aí, me ajuda. De propriedade no nome de Jesus. De terrenos, de posses, de empresas no nome de Jesus. Jesus tira uma capa. Ele se desfaz dessa capa, se ajoelha, pega os discípulos ali com uma bacia e uma toalha e lava os pés dos discípulos. O que eu aprendo aqui é que Jesus lança fora a sua capa, tudo que ele tem, e nos deixa um ensinamento. O que eu tenho não pode ser maior de quem eu tenho. Jesus, ele nos mostra aqui um ato de amor tão grande, imensurável, uma simplicidade. Ele lava os pés dos seus discípulos, se ajoelha, se coloca na posição de escravo. Naquele tempo nós tínhamos 3 posições de escravo. O escravo que ele era escravo porque ele devia algo e ele tinha que pagar. Os escravos que serviam, que estavam no nível já de confiança, que cuidavam dos familiares, da casa. E os escravos que nada tinham. Jesus se coloca nesse cenário. Depois que ele lava os pés dos discípulos, ele levanta e ele pergunta para os discípulos: vocês viram o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? Ele está nos estimulando, nos ensinando a honrar. Eu não sei qual é o ambiente de honra que você vive, talvez no seu trabalho, na sua vida, na sua família, nos seus amigos. Talvez você só honre porque você é imposto a honrar. Sou só eu que às vezes tenho que dar presente pro chefe, porque todo mundo dá. Às vezes eu sou obrigado, às vezes eu estou num espírito de liderança, de imposição, porque eu tenho que honrar. Jesus nos ensina. A todo momento nós oramos e é engraçado que o ambiente de honra, ele acontece no sobrenatural muitas vezes nas nossas vidas sem nós ter o propósito daquilo. Quantos aqui oram a Deus, ao Pai, em nome do Filho, através do Espírito? Quantas vezes a gente faz isso na oração e sem pensar, nós estamos transferindo honra. Os 3 têm honra, os 3 têm glória, mas eles não se importam em transitar, em honrar um ao outro. Quando a gente sai desse ambiente um ambiente de honra impositória e a gente sai completamente por um outro extremo, um ambiente em que ninguém honra ninguém está debaixo da cobertura de ninguém,
ninguém cede para ninguém, a gente vai para um outro extremo de desonra. E os extremos não são saudáveis. Deus nos ensina claramente que não é o que eu tenho, mas quem eu tenho. Jesus nos ensinou isso, para que nós possamos repetir isso. Essa foi a mensagem do Lava Pés. Jesus finaliza e diz que vocês me chamam de mestre e Senhor, e de fato eu sou. Eu também não vejo na Bíblia nenhuma outra expressão de Jesus reconhecendo o seu senhorio. Ele foi chamado de Senhor, mas nessa passagem ele reconhece, ele traz para ele: eu sou o Senhor. O que ele está mostrando não é quem eu sou, é o que eu tenho. Talvez a gente se habituou a honrar alguém pelo intelecto. Talvez a gente se habituou a honrar alguém pelos recursos. Talvez a gente se habituou a honrar alguém pelo poder, pela influência. Mas quando a gente honra aquilo que a gente não quer, ou que nós estamos honrando apenas por uma questão de desejo, nós não estamos cumprindo a palavra. É aquilo que a gente venera. Se eu estou honrando alguém só porque ela tem poder, é o poder que eu venero. Se eu estou honrando alguém porque alguém tem algo para me dar, é aquilo que eu desejo. Jesus nos traz um exemplo muito simples de honra. E ele finaliza lá no verso 17. Se alguém puder colocar o verso 17 aí, eu ia ler o capítulo inteiro. Não se esqueça de ler João 13. No verso 17 ele diz assim: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Isso causa ambiente de constrangimento. E quando existe ambiente de constrangimento, existe ambiente de honra. Que Deus te dê um espírito de honra, para que nós possamos servir um ao outro. Nada adianta se você tem poder, se não for para servir alguém. Nada adianta você ter influência se não for servir alguém. Nada adianta você ter o seu intelecto se não for para servir alguém. Que Deus transborde nos nossos corações, debaixo do temor do coração dele, esse ensinamento. E vou finalizar fazendo uma oração e quero que você curva a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos transmite paz, amor, unção. Nós te agradecemos porque em meio a tantas dificuldades, o Senhor nos ensina a honrar. Nós queremos despertar os nossos corações nessa noite, nessa manhã, Pai, sedentos de honra, um ambiente de honra, um ambiente espiritual, para que tudo aquilo que o Senhor nos capacitou, tudo aquilo que o Senhor nos deu, seja para honrar, seja para servir. Deposita em nós, Pai, a tua honra, a tua humildade e o teu querer. Nós te agradecemos, Jesus. Amém e amém. Aplauda o Fábio aí. E a Daniele também. Bom dia! Vocês estão bem? Muito bom ver vocês aqui. Mais uma fase da nossa conferência C3 Brasil. Que tremendo tem sido, não é? Nossa, ontem pastor Fred arrebentando a boca do balão. Hoje 3 pregações. Acho que eu só posso orar por vocês e a gente vai embora almoçar, né? Já tudo que precisava ser ministrado aqui, Deus já falou no nosso coração. Mas Deus sempre tem mais, não é? Deus sempre tem mais. Bom, eu queria mostrar a foto aqui da minha família para vocês. Eu confesso que eu tinha esquecido de mandar a foto. Minha esposa me cutucou, o Sidney e a Raquel estão mostrando a família. Corri lá e resolvi o negócio. Então, não tenha receio de errar, mas queira consertar o erro, amém? Então, eu sou meio esquecido. Se não fosse a minha esposa, eu não sei o que seria de mim.
não sei nem me vestir. Ela é o meu Não sabia. personal grooming. Tô melhorando. Então Quando aqui ele está. tem dúvida, ele vem assim, ó. Entendeu? Jeans preto. Ontem eu ia vir com roupa de ir pro churrasco. Foi o que foi falado no hotel. O Joshua precisou dizer pra ele: pai, você não tá indo num churrasco. Então aqui somos nós, eu, pequena Sara, o Joshua tá servindo lá no Kids, cuidando da Sara também, e a minha linda esposa Daniele. Eu acho que é ela que vai começar aí, e eu já complemento. Quem tá com o sábado hoje para o Senhor nessa conferência? Quem tá? Qual é o horário previsto para terminar hoje? Eu gostei do daqui a pouco, então vocês deixaram o Fábio e eu por último. Mas não vou demorar, não. Mas a gente não sabe o que Só o Espírito Santo vai fazer ainda. Tem que ter um rolê final com o Espírito Santo, amém? Amém. Queria que a Vamos lá. banda ficasse já a postos, que a gente logo mais vai chamar vocês. Vamos lá. Eu queria, antes de deixar, na verdade, quem vai trazer uma palavra para o nosso coração, meu marido, ao qual eu quero honrar, um homem que eu tenho visto buscar Deus todos os dias. E tudo isso que vocês têm falado aqui, os pastores, aqui é o que as músicas têm ministrado, é o que tem tocado no nosso coração, onde nós temos buscado tirar efetivamente o homem do meio da igreja e colocar Jesus, né? Porque a igreja em algum momento se perdeu, não exatamente a C3, mas a igreja de Jesus Cristo, e trouxe uma humanização muito grande para o culto. E o culto não é tenha bom culto, não, é cultue com tudo que você tem. Então isso tem queimado no nosso coração. E nós estivemos, faz mais ou menos uns 50 dias que nós voltamos de Israel. E que nem dizem os nossos amigos, nós somos ali, parece que no limite, né? E vocês têm aquela foto que a gente mandou da oração? Não, essa, né? Essa foto nem o Fábio tinha visto. Eu tinha algumas expectativas, eu acho que... Alguém já foi para Israel aqui? Tá, quando você vai com algumas expectativas. E quando eu cheguei lá, eu vi muita gente com vários bilhetinhos, com cartas, com nomes de pessoas. E eu falei, caramba, eu nem sabia que não tem espaço naquele muro. Aquele muro é um resto do templo que ficou. Então aquela, para o mundo, é a rocha terrena mais importante. Presta atenção, né? Não vou entrar em todos os detalhes aqui que não dá. Mas naquele momento eu tinha esses 2 papeizinhos comigo. E foi o que o Espírito Santo me colocou. Então as nossas famílias, a Guieira Zanelato, né, do meu marido e a minha. E ali está vocês de alguma forma. Então vocês de alguma forma estão hoje naquele muro, que é chamado Muro das Lamentações. E eu tive uma das maiores experiências espirituais naquele país, nesse lugar. Que foram 30 minutos só que nós tivemos, que parece que foi muito rápido. Por quê? Porque lá naquele lugar, quando eu cheguei perto, eu não consegui nem ficar com a mão, orando com a mão encostada, porque tinha muita gente ali, estava um sol que eu já estava realmente fadigada. Então eu me sentei numa cadeira muito pertinho do muro, e eu confesso, irmãos, eu não consegui orar no meu juízo, porque a presença de Deus ali era tão tangível, que eu me constrangi de uma forma, e eu percebi que ali não é uma rocha terrena, mas ali era um altar de oração e de adoração. E eu aprendi também que o Muro das Lamentações não trazia só consigo o nome de lamentação, pelo que, olha o que tinha aqui, Deus, aqui era um templo, nós queremos que seja restaurado, mas para mim ficou a lição de, olha quem eu sou aqui, Deus, e olha quem o Senhor é. E eu também percebi que um altar de adoração, onde a presença do Senhor é tangível, não precisa ser exatamente em Israel, no Muro das Lamentações, mas Deus me levou a lembrar do que eu tenho tentado aplicar na minha vida, e os que são ministrados na nossa casa em Santos têm acompanhado, é que o altar que tem lá, porque muitas vozes sobem até a presença de Deus, pode estar dentro do meu lar também. Pode estar dentro da minha casa, tem que estar dentro da minha casa. Quando a Bíblia diz que
o reino dos céus ganha uma força no esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Ele está dizendo sobre isso. Nós precisamos ter o esforço de buscar a palavra, nós temos que fazer um altar de adoração, nós precisamos ter o nosso tempo no secreto. A disciplina vai nos levar a um lugar muito maior do que a eloquência ou até uma teologia que, obviamente, a gente tem que conhecer a Bíblia, mas nem todos têm o chamado de mestre. Mas nós precisamos ser talvez que nem o endemoniado gadareno, que assim que foi liberto, estava pronto a contar para o próximo o que foi que Jesus fez na minha vida. E todos nós temos um ministério de reconciliação, amém? E aí quando nós voltamos para dentro da nossa casa, para a nossa família, nós lembramos qual foi o propósito de João Batista. João Batista, ele veio preparar o caminho para Jesus, e a Bíblia diz lá em João capítulo 1, que ele veio para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E é por isso que nós vemos uma grande batalha dentro das famílias, é por isso que nós vemos o diabo querendo quebrar esses laços de cônjuges, quebrar os laços entre filhos e pais, pais e filhos. Parece que nós estamos agora, está passando um filme na tua cabeça sobre o que você está vendo na internet, mas também você precisa olhar dentro do seu lar e dizer: aqui não, aqui é outro lugar, aqui é um lugar onde eu vou olhar o meu marido. A minha Bíblia diz que ele representa Cristo, então o jeito que eu falo com meu marido é o jeito que eu falaria com Jesus. O meu marido tem que olhar para mim, tem que ver em mim que eu sou como a noiva de Cristo. Eu preciso ser santificada, ele precisa se levantar como um sacerdote e me aproximar de Deus e me proteger e me ajudar a vencer as minhas dificuldades. Nós dois precisamos cultivar, contar as histórias do nosso Deus para os nossos filhos e discipulá-los e lançá-los como flechas, como diz a palavra do Senhor. Porque a igreja, nós estamos no final dos tempos, nós estamos no funil, ou não? Tudo que está acontecendo aqui, eu acho que concordamos todos que, da mesma forma que Daniel disse, o anjo disse na verdade para Daniel, o rei da Pérsia impediu que as orações de Daniel fossem atendidas prontamente. Esse espírito hoje que persegue o povo judeu, que na verdade nunca foi adormecido, é o mesmo que persegue a mim e a você. Porque aquele que persegue a nação de Israel, que é o povo de Deus, está perseguindo o próprio Deus. E eu sou povo de Deus e você é o povo de Deus, amém? Quando a gente lê em Gênesis 6, a palavra de Deus diz que aquele momento a terra era cheia de violência. O original dessa palavra significa Hamas, violência. E eu também penso que parece uma coincidência, eu não fui no estudo profundo, mas será que não temos agora o mesmo espírito de Amã que queria destruir os judeus? Só que também temos hoje um espírito de Esther sobre a igreja que se levanta. Será que não é para esse momento que o Senhor nos chamou para nos levantar? E não vamos fazer isso com aqueles que estão lá fora, não vamos conseguir fazer isso no nosso trabalho, ou talvez aqui diante do microfone, se nós não começarmos dentro da nossa casa, não começarmos dentro do nosso lar, se nós não voltarmos dentro da nossa família. A nossa família precisa estar firme no Senhor, a mesa precisa ser restaurada, o quarto de oração precisa ser restaurado, o elo com o Senhor e um com o outro precisa ser restaurado. Amém. Uma das coisas interessantes conectado a tudo isso, uma passagem que chamou a minha atenção foi quando Deus falou com Josué. Ele disse que o meu servo Moisés está morto, e da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Josué sabia como Deus tinha sido com Moisés, falava face a face na tenda do encontro. Josué sabia como Deus era com Moisés, abrindo o mar vermelho, lançando as 10 pragas sobre o Egito, humilhando os deuses do Egito. Então Josué tinha noção do que é ter Deus do lado dele. Quando Deus está do teu lado, você é imbatível, você é inabalável. Só que Deus fala uma coisa para ele que eu creio que é uma palavra latente para a igreja nos dias de hoje. Ele fala: assim como eu estive com Moisés, eu serei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E ele fala: seja forte e corajoso. Por que eu vou precisar de força e de coragem se Deus está comigo? Eu fiquei isso encafifado.
E ele fala: seja forte e corajoso 3 vezes. E depois ele chega no final, no versículo 9: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, pela 3ª vez. E aí ele fala: não se apavore nem desanime. Eu falei: ué, se Deus é com ele, como foi com Moisés, existe uma eminência, uma grande possibilidade de que venha alguma coisa contra ele que possa trazer pavor, venha trazer alguma coisa que possa se levantar, que venha trazer desânimo. E essa é uma palavra para a igreja hoje. Pode haver, mesmo Deus estando conosco, algo que se levante, que queira trazer desânimo, que queira trazer pavor. Mas quando nós estamos na rocha, quando nós estamos com o Senhor, quando Ele está conosco e nós com Ele, nós vamos superar o desânimo, nós vamos superar todo o pavor que possa querer ser semeado no nosso coração e as circunstâncias que nos cercam. Nós estamos vivendo os últimos tempos. A Bíblia fala que o coração de muitos se esfriará nos últimos dias. Não está se esfriando? Mas você precisa colocar no seu coração: o meu não. Eu não vou entrar para essa estatística. Os meus filhos não. A minha casa não. Nós estamos fora disso. O coração de muitos pode até esfriar, mas o meu não. A Bíblia fala em Timóteo que os homens seriam egoístas, avarentos, presunçosos, blasfemos, inimigos do bem, mais amantes dos prazeres do que amigos do mundo. Alguma semelhança com o mundo atual? E tendo aparência de piedade, é o que diz o texto de Timóteo, mas negando o seu poder. Não é o politicamente correto? Uma aparência de piedade. Uma vez eu vi uma moça da igreja, eu fiquei doido quando eu vi aquilo no post dela. Ela estava endossando um casamento gay, contanto que tem amor. Tem tantas famílias hétero que desprezam os filhos. E um casal gay, o que tem de mais que se ama poder adotar? Olha o cumprimento dessa palavra. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Negando o poder porque esse é totalmente contrário à natureza de Deus. E a gente vê, continuando em Timóteo, coloca lá para mim por gentileza, 2 Timóteo 4:3. Diz assim: pois virá o tempo, versículo 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira, sentindo comissão nos ouvidos, juntarão mestres para si. Outro dia eu vi um vídeo de um padre falando que nos nossos dias nós veremos teologias adaptadas para o nosso pecado, para acolher o nosso pecado, para nos deixar confortável na igreja. A igreja não é um lugar para te deixar confortável, a igreja é um lugar para te confrontar. Nós temos que se tornar a igreja das bem-aventuranças. Se você nunca fez um estudo sobre as bem-aventuranças, faça, vamos fazer uma série sobre as bem-aventuranças. Sempre, todo ano, relembrando a igreja, porque nós temos que aprender que bem-aventurados são os pobres de espírito, pois esses serão chamados filhos de Deus, esses terão reinos de Deus, entrarão no reino de Deus, terão o reino de Deus. O reino de Deus de paz, justiça e alegria no espírito, ela vem quando nós aprendemos a ser pobre no espírito. E pobre no espírito significa você reconhecer seus pecados, você reconhecer suas falhas, você reconhecer seus erros, você colocar diante de Deus. Convém que nós venhamos diminuir para que Cristo venha crescer. E aí ele fala aqui, virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Versículo 4, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Agora presta atenção, versículo 5, você porém C3 Brasil, você porém C3 Curitiba, você porém C3 Santos, você porém C3 Balneário Camboriú, você porém C3 Campo Grande, você porém C3 Barra Velha, Tijucas, onde vocês vão plantar a igreja, você porém C3 Brasil e as que virão, sejam moderados em tudo, suportem o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Você, porém, C3 Brasil, sejam moderados. Vamos buscar equilíbrio, amém? Vamos buscar equilíbrio no Senhor. Aquele que não domina a si próprio é como uma cidade sem muros,
é facilmente invadida. Vamos procurar ter equilíbrio. E aí, depois vem a questão: suporte os sofrimentos. Em Romanos diz que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E a palavra filhos, em Romanos 8, é ruios, que significa filho maduro. A criação, ela não anseia pela manifestação dos filhos imaturos, dos filhos que acham que é sobre mim, que Deus tem que me abençoar, que Deus tem que responder todos os meus caprichos e as minhas orações que envolvem só o meu bem-estar. A criação não anseia por esse tipo de filho de Deus. Ela anseia pelos filhos que estão amadurecendo, os filhos que estão buscando ser parecidos com Jesus, que não é mais sobre mim, não é a minha vontade, mas a vontade do Pai, a vontade daquele que me enviou. E é o sofrimento que vai nos amadurecer. Mas se você larga Jesus e larga o arado no meio do sofrimento, como você vai amadurecer? São os processos que a gente não pode abandonar. Você é uma obra-prima em progresso. E o progresso, para ter progresso, tem que ter os processos, e o sofrimento faz parte disso tudo. Jesus, eu tenho comigo que quando ele realizou o milagre dos 5 pães e 2 peixes, alimentou a multidão, as pessoas queriam coroá-lo rei, por causa do grande milagre que ele fez. Eu tenho comigo que ele estava em pensamento: vocês não podem me coroar sem antes me crucificar. Eu preciso passar pela cruz. Nós precisamos passar por um período onde a gente vai entender que Deus está nos forjando, amém, para algo maior. E aí, você, porém, C3 Brasil, seja moderado, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista. Jesus morou em Cafarnaum boa parte do seu ministério. Nós visitamos Cafarnaum, ficamos maravilhados com aquela cidade em ruínas. E ali não tem nenhuma contestação teológica, que de fato é Cafarnaum e de fato a cidade que Jesus morou boa parte do seu ministério. E um fato interessante de Cafarnaum é que tinha uma sinagoga, e Jesus tinha o hábito de frequentar a sinagoga. Ou seja, nós temos que ser como Jesus, o hábito de frequentar a igreja. E Jesus, num belo dia, saiu da sinagoga e foi até a casa de Pedro, que ficava bem pertinho da sinagoga. Tem as ruínas lá hoje, você consegue ver a casa de Pedro. E Jesus foi até a casa de Pedro, e lá a sogra de Pedro estava doente. E o texto diz, muito interessante, que falaram dela para Jesus. Quando eu li aquilo me saltou aos olhos. Falaram da sogra de Pedro para Jesus. Você tem falado de alguém para Jesus? Hoje, você fala de alguém para Jesus quando você intercede, quando você ora. Se não tivessem falado dela para Jesus, será que Jesus teria ido lá? E Jesus foi até a casa de Pedro. A Bíblia fala que ele impôs suas mãos sobre ela, orou por ela, ela foi curada, e naquele instante ela passou a servir o Senhor. A gente precisa fazer o trabalho do evangelista. E o trabalho do evangelista também significa apresentar alguém para Jesus. Quem você tem apresentado para Jesus? Se é um cônjuge que não conhece o Senhor, se é um filho que está longe dos caminhos do Senhor, se é alguém do seu trabalho, você, C3 Brasil, faça uma obra de um evangelista. E mesmo na mesma cidade, num outro momento, Cafarnaum, Jesus volta de barco, ele chega, tinha uma multidão. E aí ele prega nas casas, ele vai num dado momento. Peraí que eu confundi a história, já ia falar de Jairo, mas não é Jairo. Vamos para Marcos 2, não precisa abrir. Jesus estava pregando em casa, também em Cafarnaum, e uma multidão lotava a casa de Jesus. Jesus estava pregando, e a Bíblia fala que a casa estava lotada. Emaús, na estrada de Emaús, quando Jesus já tinha ressuscitado, ele chega do lado de 2 dos seus discípulos, começa a descrever a palavra para eles. Eles relatam depois: não queimava em nosso coração o que Jesus estava pregando? Então eu fico imaginando o coração queimando daquelas pessoas. A casa lotada. Por que a casa estava lotada? Não tinha internet, Jesus não fez anúncio, não tinha uma placa na casa com sinal luminoso, pregação do Mestre Jesus, o rabino dos rabinos, né? Não estava nada escrito, não tinha nenhum chamariz. Era o testemunho das pessoas, era o boca a boca. Elas compartilhavam aquilo que Deus fazia na vida delas, ou que elas tinham ouvido.
umas para as outras, e aquilo, a casa ficou lotada, ao ponto de chegar 4 amigos com um paralítico e não conseguir chegar perto da casa. Ao invés de desistir, eles vão pelo telhado. Jesus perdoa os pecados daquele paralítico, restaura a fé daquele homem, e Jesus restaura a saúde dele, e ele num salto se põe a andar, pega a sua maca. Todos ficaram atônitos, mas a casa de Jesus só estava lotada. Aquele milagre só aconteceu porque as pessoas falaram de Jesus para as outras. Faça a obra de um evangelista. O que isso significa, igreja? Que você fale de alguém para Jesus e que você fale de Jesus para alguém. Fale de Jesus para alguém. Então, vamos juntos cumprir 2 Timóteo 4. Seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Para cumprir o seu ministério, nós precisamos do que a minha esposa comentou hoje, mais cedo: restaurar o altar. É extremamente importante. Na época de Elias, havia um rei chamado Acabe e uma rainha chamada Jezabel. Jezabel significa ilha de lixo. Haviam 400 profetas de Baal, 450 de Azerá. E o que é interessante é que Israel estava num caos moral, num caos espiritual. Elias reúne o povo, lança um desafio e fala para o povo: até quando vocês vão ficar titubeando entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar adorando Baal e Deus, quando sobra tempo? E ele convocou todos a subir no monte. Havia 3 anos de seca, o país estava em crise. E no alto do monte, coloca para mim, por gentileza, só para ter uma ideia de contexto. Essa é a visão do Monte Carmelo, a foto. Você vê esse vale, palco de inúmeras batalhas. Faraó já lutou aí, os otomanos já lutaram aí. A última batalha aí foi em 73, onde Israel lutou contra os sírios e os derrotou. E tem uma batalha ainda marcada para esse lugar, que muitos teólogos acreditam que o Armagedon vai acontecer nesse lugar, nesse vale, no alto do Monte Carmelo. Você tem toda essa visão. E eles estavam lá em cima, e todo o povo foi reunido. E aí o altar do Senhor estava em ruínas, mas o altar de Baal estava em pleno vapor. E Baal estava sendo adorado. E o interessante é que ele fala: até quando vocês vão ficar titubeando em dois pensamentos? Significa que eles, em um momento, estavam adorando Baal, mas às vezes, em algum momento, eles adoravam a Deus. E nós temos um Deus que quer a nossa totalidade e não a nossa parcialidade. Nós vivemos num tempo onde as pessoas estão adorando o materialismo, o consumismo, a si próprio, e tudo que o mundo oferece, todo o conforto e todo o comodismo. Mas eu acho que nós estamos vivendo um momento que a C3 Brasil e a Igreja de Jesus precisa se posicionar para restaurar o altar em ruínas e trazer a adoração de volta para o centro dos nossos corações, porque o Pai procura por adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu quero convidar você a ficar de pé. O Pai procura por adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não é o Senhor que procura, é o Pai que procura. Pai é um lugar de intimidade. Em Êxodo a Bíblia fala que Deus se revelou a Abraão como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso.
A Moisés e a geração de Moisés, Deus se revelou como Yahweh. Ele revelou o nome do Senhor. E a nossa geração, como Deus se revelou? Como Abba, como Pai, Paizinho querido, lugar de intimidade. E esse Pai procura por adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Se você puder fechar seus olhos um instante. Elias reparou o altar do Senhor. O fogo só cai diante de um altar reparado. Eu queria que você pensasse um pouco. Como está o seu altar? Como está o seu altar? Como está o altar da sua casa em relação à adoração? Como está o seu coração? Como está o seu foco em conhecer o Senhor e ser conhecido por Ele? Não basta só conhecer sobre o Senhor, nós temos que ser conhecidos por Ele. Ah, o Fábio, isso eu conheço, ele gasta tempo na minha presença. Ah, o pastor Sidney eu conheço, já colhi muitas vezes suas lágrimas. Pastora Cris, pastor Ronald, eu conheço, eles colocaram o seu coração diante de mim. O Senhor precisa nos conhecer, nós precisamos nos fazer conhecidos dEle, e não só buscar saber sobre Ele. Elias reparou o altar, colocou as pedras no lugar, colocou a lenha, preparou o holocausto, jogou água em cima do holocausto. O céu não estava nublado, não chovia fazia 3 anos, o céu era de brigadeiro, não tinha uma nuvem no céu. Não havia nenhum sinal natural de que Deus ia fazer algo. Versículo 36 de 1 Reis 18. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se na frente do altar e orou: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, é Deus, e fazes o coração deles voltar para Ti. Versículo 38. Então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Quando o povo viu o fogo, apatia não atrai fogo, indiferença não atrai fogo, falta de disciplina não atrai fogo. O que atrai fogo é um altar restaurado, é o seu coração na presença de Deus quebrantado. O que atrai o fogo é a sua fome, é a sua sede do Senhor. E o que aconteceu naquele lugar? Deus falou isso no meu coração quando eu estava orando naquele monte. E eu senti muito forte do Senhor, que quando aquele fogo caiu, o povo viu o poder de Deus e começaram a declarar: Baal não é mais Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O que eu fiz colocando minha fé em Baal? O que eu fiz em oferecer sacrifícios a esse falso Deus? E aí o Senhor foi me mostrando, e eu pedi do Senhor: dá-nos esse fogo que faz com que as pessoas vejam que o Senhor é Deus, que o consumismo não é Deus,
que o bem-estar deles não é Deus, nem que as tuas bênçãos é Deus. Quando as pessoas olharem para nós, elas vejam o teu fogo que apontam para ti. Elias saiu de cena, ninguém gritou o nome de Elias. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Que as pessoas possam olhar para você e não venham falar: olha como ele tem talento, olha como ele é cheio, olha como ele isso, olha como ele é. Não, que vocês olhem para nós, para C3 Brasil, e digam: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Que venha um fogo sobrenatural. Se você deseja desse fogo, eu te convido a vir aqui na frente. A gente já vai encerrar, mas eu queria que o Espírito Santo, talvez indiferença, apatia, mornidão tenha tomado o seu coração. Talvez você entrou no piloto automático das coisas, e o Senhor quer restaurar o fogo na tua vida, para que as pessoas vejam quem é Deus em você. Talvez você não tenha dentro do seu lar ainda toda a sua família também reconhecendo que o Senhor é Deus. E você diz: eu preciso que na minha casa, comece pela minha casa, o altar seja restaurado, e que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor. Vem no altar, vamos orar junto. Eu quero mais uma coisa. Quando eu pisei naquele lugar no Monte Carmelo, o pastor nos lembrou dizendo: aqui é um lugar que Deus responde e envergonha o inimigo. Se você tem uma causa, um alvo, que você precisa que o Senhor que te responda, que só Ele pode te trazer a resposta, só Ele pode trazer o que você precisa. Vem ao altar do Senhor. Vem ao altar do Senhor. Vem ao altar do Senhor. Porque é Ele que se manifesta e envergonha os inimigos da nossa alma. É Ele que envergonha, é Ele que derrete como cera, é Ele que quebra o arco do inimigo. Nos ajudando, orando pelas pessoas aqui. A banda vai ministrar uma canção, e vocês que estão aqui na frente, comecem a clamar: Senhor, que as pessoas te vejam em mim. Coloca as coisas no lugar, me ajuda a restaurar o altar. Meus amigos digam que o Senhor é Deus, que a minha família diga que o Senhor é Deus, por causa da evidência do teu fogo no meu coração. Que haja um despertar, para que você venha ter mais fome, mais sede de Deus.